Você já se perguntou como seria presenciar o exato momento em que a natureza revela sua força mais brutal? Ou então ver em primeira mão a linha tênue entre a vida e a morte, registrada por uma simples câmera ligada no momento certo? O que você vai ver agora não são filmes, nem simulações. São registros reais, assustadores, chocantes e, acima de tudo, reais. Eu sou Oliveira e este é o canal Oculto Revelado. Prepare-se para descobrir 7 dos desastres mais impressionantes capturados em vídeo. Fluxo piroclástico do Monte Unzen. O Monte Unzen, no Japão, é um conjunto vulcânico ativo localizado em Nagasaki. Em junho de 1991, uma de suas erupções entrou para a história, e pelas piores razões. Durante a atividade intensa, uma nuvem piroclástica colossal desceu com fúria pelas encostas, ceifando a vida de 43 pessoas. Entre as vítimas estavam cientistas e jornalistas que documentavam o fenômeno. Essas nuvens de destruição são compostas por gases superaquecidos, cinzas e fragmentos de rocha. Com velocidades que ultrapassam 105 km por hora, elas cobrem quilômetros em segundos. Naquela ocasião, o fluxo percorreu mais de 4 quilômetros e destruiu mais de 2.000 residências. Diante de uma força como essa, não existe plano de fuga. Só resta torcer para não estar lá. Meteoro de Chelyabinsk. Imagine dirigir pela cidade quando, de repente, o céu é rasgado por uma luz incandescente. Foi exatamente isso que os moradores de Chelyabinsk, na Rússia, viveram em fevereiro de 2013. Aquele corpo celeste tinha cerca de 17 metros e mais de 10.000 toneladas. Imensamente maior do que os fragmentos que normalmente caem na Terra. Ao entrar na atmosfera, o meteoro não se desintegrou totalmente. Ele explodiu entre 30 e 50 quilômetros de altitude, gerando uma onda de choque avassaladora. Vidraças estouraram, estruturas foram danificadas e quase 1.500 pessoas ficaram feridas em um raio de até 80 quilômetros. A explosão foi tão intensa que chegou a ser captada por sensores militares, confundida com uma detonação nuclear. Tsunami no Japão. 11 de março de 2011. O Japão enfrentava o maior terremoto de sua história. E o que já era devastador se transformou em tragédia quando o abalo sísmico desencadeou um tsunami com ondas de até 15 metros. Filmagens feitas do alto de prédios capturam o momento em que muros de contenção foram engolidos com facilidade. Barcos, caminhões e casas inteiras foram levados como se fossem brinquedos. Mais de 15.000 vidas foram perdidas. O país mergulhou em caos, com 25 milhões de toneladas de detritos espalhados pelas regiões costeiras. Um dos momentos mais marcantes já registrados, e que até hoje assombra quem assiste. Queda de avião em Taiwan. No dia 4 de fevereiro de 2015, o voo Transásia 235 caiu minutos após decolar do aeroporto de Taipei. Um vídeo gravado por uma câmera em um carro mostra o momento exato em que o avião desce e colide com um viaduto antes de cair em um rio. A tragédia matou 43 das 58 pessoas a bordo. Investigações revelaram que, após uma falha em um dos motores, os pilotos desligaram por engano o motor que ainda funcionava. A aeronave perdeu potência, altitude e acabou em um mergulho fatal. É um caso clássico de como o erro humano, aliado à pressão do momento, pode transformar segundos em fatalidade. Desastre do Hindenburg. Em 6 de maio de 1937, o dirigível Hindenburg se preparava para aterrissar em Nova Jersey, após uma longa viagem transatlântica. De repente, uma faísca, uma explosão, e em questão de segundos, o gigante dos céus virou uma bola de fogo. Dos 100 ocupantes, 35 morreram e outros tantos ficaram gravemente feridos. O Hindenburg, símbolo de luxo e inovação, foi destruído em menos de 40 segundos.
Operado pelo governo nazista, o dirigível tinha mais de 240 metros de comprimento e estava carregado com hidrogênio altamente inflamável. O acidente marcou o fim da era dos dirigíveis e tornou-se uma das cenas mais icônicas da história da aviação. A bomba Tsar. A Tsar Bomba é considerada a arma mais devastadora já detonada. Desenvolvida pela União Soviética, foi testada em 30 de outubro de 1961, em uma ilha remota no Ártico. O artefato tinha 58 megatons, o equivalente a 58 milhões de toneladas de TNT. A explosão formou uma bola de fogo visível a mais de 1.000 quilômetros. Pessoas a 100 km poderiam sofrer queimaduras graves com o calor. A nuvem em forma de cogumelo atingiu 60 km de altura, quase tocando a estratosfera. Vidros quebraram em cidades de países vizinhos. A mensagem era clara. Essa era a arma mais potente criada pelo homem. Colapso da ponte Tacoma Narrows. Construída em 1940 no estado de Washington, a ponte Tacoma Narrows tinha um projeto ousado, mas falhou em prever os efeitos das vibrações causadas pelo vento. Em um vídeo impressionante da época, vemos a estrutura balançando como se fosse feita de borracha. Pouco depois, a ponte desaba completamente. A cena parece surreal, como saída de um filme, mas é real. Felizmente, apenas um cachorro perdeu a vida no acidente, mas o evento marcou a engenharia civil e gerou mudanças profundas nos padrões de construção. Qual desses desastres você achou mais perturbador? Você já havia assistido a alguma dessas gravações antes? Comenta aqui embaixo. E se quiser que eu traga mais registros reais como esses, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Até a próxima, aqui no Oculto Revelado.